Opa, então vamos começar aqui. Você chegou nesse vídeo, caiu por aqui e você possivelmente ouviu um anúncio meu na internet ou já conhece meu conteúdo de algum lugar dessas redes. O que importa é que você veio aqui porque você quer ser mais produtivo, controlar suas emoções, começar a levar a sua vida para um novo patamar, seja na saúde, na carreira, nos seus relacionamentos. Você veio aqui porque você quer aprender como usar sua mente para solucionar seus problemas. Você chegou aqui porque eu sou um atrapalhador, na verdade. Eu atrapalho as pessoas a seguirem aquele caminho comum da vida, onde elas gastam sua energia e seu tempo focando nos problemas, destruindo seus relacionamentos e a sua saúde, indo cada vez mais no processo natural de autodestruição. Você chegou aqui porque eu não sou aquele cara motivador que vai dizer pra você que não tem ervas daninhas no seu jardim. Não. Eu sou aquele tipo de pessoa que olha pra erva daninha e fala, ela tá lá e você pode arrancar ela hoje. O que eu quero te ensinar nessa aula é uma metodologia que eu desenvolvi para que você seja capaz de viver a sua vida nos seus termos. E viver a vida nos seus termos significa ter a liberdade emocional, financeira e geográfica que você quiser, porque você vai estar no controle das suas emoções, no controle da sua produtividade, no controle dos seus objetivos. E é esse o meu objetivo principal quando eu desenvolvi a PNL aplicada, que é uma metodologia onde eu uso a programação neurolinguística para te ajudar a assimilar não só as ferramentas, mas as estratégias que geram resultados extraordinários. E para quem que é essa aula? Para quem que é o método PNL aplicado? Bem, talvez você já conheça a programação neurolinguística, talvez já tenha feito até outros cursos presenciais ou online, talvez já veja a diferença que ela faz na vida de outras pessoas, mas ainda não dominou ela na própria vida, não aplicou ela na própria vida a ponto de ter resultados extraordinários. Bem, aqui eu vou te mostrar uma metodologia que eu desenvolvi porque eu percebi a dificuldade que algumas pessoas tinham de executar e transformar as próprias vidas. Talvez você não conheça a programação neurolinguística, mas já está numa busca pessoal de autodesenvolvimento, de ser mais produtivo, de executar mais no seu dia, de controlar melhor e gerir as suas emoções, de eliminar a sua ansiedade, de cuidar dos seus relacionamentos, fazendo eles serem mais saudáveis. Então, essa metodologia você vai descobrir que é um atalho. A PNL aplicada com certeza é um atalho para você descobrir como a sua mente funciona e usar ela a seu favor. Ou você caiu aqui, não está nem ciente de nada disso, não conhece programação neurolinguística, não está nem afim de desenvolvimento pessoal, mas alguma coisa, quando você vai dormir, fica igual uma coceirinha na sua cabeça dizendo que a vida pode ser mais, dizendo que você pode ser mais, pode ter mais, pode fazer mais. Se você, a vida inteira, ou pelo menos nos últimos dias, passou por essa dúvida, está sentindo que alguma coisa tem que mudar, eu gostaria de te convidar a assistir essa aula até o final para descobrir uma metodologia que pode trazer mudança significativa na sua vida. Só que, como tudo, tem aquelas pessoas que não deveriam assistir esse vídeo. E essas pessoas são aquelas que já têm certeza absoluta que a vida tá boa. Se você está no fundo do poço, eu posso te ajudar. Se você já está escalando a montanha do sucesso, cara, eu vou acelerar seus resultados com essa metodologia. Mas se você é aquela pessoa que happy hour é só sexta-feira depois das 18, onde você junta os seus amigos para falar mal do trabalho e tá tudo bem, cara, muito legal para você, mas aqui eu não tenho muito o que te adicionar. Talvez, inclusive, se você ver esse vídeo até o final, eu até estrague essa vida normal e boa que você acredita que já está vivendo. É para sua segurança não continuar assistindo daqui em diante. E aí agora você vai se perguntar, cara, quem é esse cara que está dizendo que tem uma metodologia, que tem um método, que tem algo que realmente funciona para transformar vidas? Eu estou olhando para a cara dele, não parece que ele influenciou muita gente por aí não. Bem, antes de eu contar a minha história, antes de eu começar a falar de mim e como a PNL aplicada fez uma diferença verdadeira na minha vida, eu queria te contar um pouco sobre os meus alunos, sobre como essa metodologia já influenciou a vida dos meus alunos. Eu já dei treinamentos presenciais por todo o Brasil e agora estou trazendo essa metodologia aplicada para você, a mesma coisa acessando pela internet. E os resultados são os mesmos. Para começar a falar de resultados,
olha aqui esse depoimento de uma pessoa que depois de uma semana do treinamento me manda uma mensagem dizendo que está sendo produtiva a maneira que ela não era há mais de 7 meses. É incrível, não é? Ou esse depoimento aqui, que alguém olhava para um problema, esse meu aluno olhava para um problema, não via solução, estava mastigando as próprias emoções, sentindo mal, e de repente começou a achar isso uma piada. Ou qualquer uma das minhas aplicações e vídeos que já fizeram pessoas a mandarem depoimentos como esse, que alegaram que por umas dicas, que por uma conversa, já começaram a sentir que estavam acertando a diferença duradoura e verdadeira na própria vida. O que acontece é que a PNL aplicada pode fazer a mesma coisa na sua vida, mas eu só posso te dar a metodologia. O caminho quem tem que seguir é você, assim como eu segui o meu. Eu conheci a programação neurolinguística com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, eu ganhei de presente de um amigo um livro do Anthony Robbins chamado Desperte o Seu Gigante Interior. Quando eu peguei aquele livro, o que mais mudou a minha vida naquele livro foi duvidar dele. Na introdução do livro, o Tony Robbins está no seu helicóptero, sobrevoando a cidade, indo em direção ao lugar que ele vai dar o treinamento. E aí, de repente, ele passa por um hotel que foi onde ele foi zelador e ele começa a narrar como aquelas lembranças, aqueles momentos difíceis de se sustentar, de manter uma saúde física, emocional. E ele termina essa introdução dizendo a seguinte frase: não são as coisas que te acontecem que influenciam os resultados da sua vida. É o que você faz com o que te acontece que determina se você vai ter muito sucesso ou fracasso. Quando eu li esse primeiro capítulo, essa introdução, eu falei, baboseira, impossível, esse cara tá falando besteira, autoajuda, não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu vou ler até o final porque eu tenho certeza que ele não consegue provar isso que ele tá falando. Já fazem 14 anos que isso aconteceu e eu tô aqui, tá? Para te dizer que sim, aconteceu exatamente aquilo que eu li no livro. Eu despertei um gigante interior dentro de mim e não só comecei a transformar a minha vida como a de outras pessoas. Com 19 anos de idade, eu era funcionário de uma loja de telefones da Claro. Como você pode me ver aqui com o uniforme. Com 23 para 24 anos de idade, eu já estava rodando o Brasil, me hospedando em lugares maravilhosos, treinando pessoas. Como você pode ver aqui nessa foto, obviamente eu tô com o cabelo mais bonitinho e tal, tô arrumadinho, tinha cortado o cabelo e feito a barba. Ou como você pode ver nessa foto, que é uma montagem de vários treinamentos que eu dei por aí nesses anos. Por que então, Michel, que com 15 anos de idade você leu sobre isso e só com 19 anos de idade você começou a aplicar para fazer diferença só com 23? Bem, existem muitas diferenças dos 15 aos 23 anos e principalmente de hoje, que eu já tenho 29 anos. O que acontece é que eu sou uma das pessoas que possivelmente mais errou. Eu tenho certeza que no meio do desenvolvimento pessoal, eu sou uma das pessoas que mais testou metodologias e errou. E é por isso que eu sei o que sei e faço o que faço e gero as mudanças que eu gerei. Porque até hoje eu coloquei em prática tudo aquilo que eu absorvi, coloquei à prova se algo funcionava ou não, fui para o campo de batalha testar e dar a cara a tapa para saber se aquilo era verdade ou se era só baboseira. Foi por isso que depois de tanto tempo, lá com meus 23 anos, quando eu comecei a treinar pessoas, eu peguei todo esse conhecimento que só é possível adquirir através da frustração, dos erros e embrulhei. E falei, cara, o sucesso é um professor duro, é um professor carrasco. Ele vai te ensinar e fazer a sua vida mudar através de cobrar de você muita tentativa e erro. O que eu quero é dar para os meus alunos, a partir de hoje, um atalho. Eu quero transformar essa metodologia aqui em algo que possa ser replicável. Eu quero que as pessoas não só aprendam a programação neurolinguística, mas aprendam ela de um jeito que faça parte da atitude da vida delas. E eu lembro que quando eu tinha 16 anos de idade, eu já tinha lido o livro do Tony Robbins, eu lia gibis japoneses, mangás.
E eu fui numa banca comprar um mangá que eu lia, chamado Ragnarok na época. E quando eu cheguei na banca de jornal, tinha um daqueles senhores bem caricatos que a gente conhece em todo lugar do mundo, comprando palavras cruzadas. Aquele senhor que acorda cedo para conversar com as pessoas, para passar a manhã dele conversando com as pessoas, que gosta de ser simpático com os estranhos. E eu cheguei lá para comprar minha revista e quadrinho, e ele me viu procurando minha revista e quadrinho, e não podia perder a oportunidade de soltar uma charada. E ele olhou pra mim e falou: meu jovem, você gosta de charadas? Eu olhei pra ele assim, com aquela arrogância, já tinha lido Desperto Gigante Interior. Na verdade, com 16 anos eu já tinha lido uns 15 a 20 livros de desenvolvimento pessoal, programação linguística e tal. Eu falei: claro que eu gosto. Gosto sim. E ele olhou pra mim e perguntou: o que um ladrão não pode tirar de você? E aí eu, com aquela arrogância, aquela prepotência, falei: ah, pelo amor de Deus, tô na jornada do conhecimento, essa é mole. E eu disse pra ele: conhecimento. E ele olhou pra mim e falou: errado. O que um ladrão não pode tirar de você é quem você se torna. Eu acho que ele disse isso porque eu estava com a mochila, com o uniforme, indo estudar, e aquilo dali, obviamente, era uma jornada para me tornar alguém. Mas ele me marcou de um jeito que, quando eu comecei a dar treinamentos, eu descobri que a diferença que eu realmente podia fazer na vida das pessoas é dar a elas uma metodologia, um conjunto de estratégias e ferramentas que vai levá-las a se tornar aquilo que elas querem se tornar. Uma transformação verdadeira para fazer com que elas vivam a vida nos seus termos. Essa é a palavra. Nada de extraordinário, nada de épico, nada de sensacional. Viver nos seus termos, como você decidiu viver. Porque hoje talvez você não esteja no emprego que você quer estar. Hoje talvez você não esteja morando no lugar ou na cidade que você deseja morar. Hoje talvez a sua caixinha de sonhos da adolescência, da infância, esteja enterrada debaixo da sua cama com medo de você olhar para ela e se sentir envergonhada porque você não fez nada a respeito disso. Eu tenho certeza absoluta que muitas das pessoas que me ouvem, muitas das pessoas que me assistem estão prontas para assumir o controle da própria vida, e basta para elas dar um próximo passo, que é saber como fazer isso. Quando eu decidi que eu ia assumir o controle da minha própria vida e vim com essa sequência de tentativas e erros, muita coisa me ajudou. Eu dei muita sorte, porque eu encontrei mentores extraordinários na minha jornada. Eu li livros incríveis, eu apliquei coisas na minha vida que só poderiam ser aplicadas por ajuda de pessoas que eu encontrei no caminho. E talvez, nesse momento, eu gostaria de ser essa pessoa que vai te ensinar uma coisa, que vai te dar uma aula, que talvez seja um momento, dos vários momentos que eu tive na minha vida, que vai ser um divisor de águas. Que você vai entender que a vida não acontece para você, mas ela acontece por você. Que você vai entender que problemas e dificuldades talvez sejam uma dádiva, esperando com que você encontre uma nova maneira mais inteligente de recomeçar. Quando eu gravei essa aula e comecei a me propor a escrever essa aula e vim aqui, eu falei: eu vou fazer uma aula de verdade. Eu não vou lá simplesmente falar da minha metodologia, eu quero fazer algo que realmente vai transformar as pessoas se elas botarem em prática hoje mesmo. Lembra da erva daninha no seu jardim? Eu quero que quando você saia desse vídeo, você já tenha as ferramentas necessárias para começar a arrancar de vez essas ervas daninhas da sua vida. Um passo de cada vez. O que eu vou te ensinar aqui hoje é uma parte dessa minha metodologia da programação neurolinguística aplicada. E aí você pode se perguntar: cara, que diabo esse negócio de PNL, programação neurolinguística, que você está falando desde o início desse vídeo e eu não conheço? Deixa eu te dar duas definições. A definição de nerd de CDF, que é uma definição técnica, que diz que a programação neurolinguística é o estudo da estrutura subjetiva da experiência humana. Tá, Michel, agora fala isso de um jeito que eu possa entender. Programação neurolinguística nada mais é do que um estudo, uma busca por entender como você usa a sua mente e como você faz a sua mente funcionar. Só que fazer de propósito, fazer ao seu favor. E existem muitos livros de programação neurolinguística por aí, existem muitos treinamentos de programação neurolinguística por aí. Só que o que é diferente? O que fez diferença na minha vida, na vida de outras pessoas que eu treinei e na vida de qualquer pessoa que já esbarrou nessa metodologia que eu criei? A PNL aplicada. A diferença principal para mim é que eu sou um especialista generalista. Ou melhor, eu sou um generalista especializado.
Eu juntei habilidades que estavam em campos de conhecimento diferentes e falei, cara, isso junto gera uma bomba atômica. Por exemplo, apesar da programação neurolinguística nunca se propor a ser ciência, a gente consegue encontrar dentro da neurociência, dentro das ciências psicológicas, um conjunto de ferramentas que ajudam e constroem um escopo que dá base à programação neurolinguística. Uma programação neurolinguística baseada em evidências que realmente fazem diferença no que funciona e no que não funciona. Enquanto outras pessoas só estão à vontade falando o que quiserem, sem dar evidência, o que gera talvez algum conceito de pseudociência, que gera algum conceito de charlatanismo, mas eu não. Eu me propus a realmente embasar. Mais do que isso, eu me propus a entender como eu poderia ensinar de maneira com que as pessoas fossem assimilando isso como uma atitude de vida. Porque pensa comigo, às vezes você acorda e fala, meu dia vai ser maravilhoso hoje, vou dominar o meu dia, vou pegar a vida pelas rédeas e vou fazer tudo diferente. Aí você briga com a sua esposa e com o seu esposo e essa briga durou, sei lá, 5 minutos. Talvez tenha durado 10 minutos. Só que você passa o dia inteiro, você vai trabalhar, você almoça, você janta, se sentindo mal. Você até diz, estragou meu dia por causa de 10 minutos. Esses 10 minutos, eles apenas poderiam ficar naquele espaço de tempo que aconteceu e você focar em outra coisa, mas você expandiu ele para todo o seu dia. Isso não é porque te faltava técnica, isso não é porque te faltava conhecimento, talvez fizesse alguma diferença, mas isso é por conta da atitude que você absorve na vida. E hoje, aqui agora, eu já quero que você comece a mudar essa atitude, então eu vou te ensinar uma pirâmide, isso mesmo. 3 pontos de uma pirâmide que podem transformar as suas atitudes. Mas antes disso, deixa eu te falar uma coisa. Sabe os resultados que você tem? Eles são frutos do seu comportamento, não concorda? Quando o seu dia é incrível, é porque você agiu de forma incrível. Quando você é heróico, não é porque você tem superpoderes, é porque você tem atitudes heróicas, não é verdade? O que acontece é que os seus resultados são frutos do seu comportamento. Mas o seu comportamento é fruto dos seus sentimentos. E os seus sentimentos são frutos dos seus pensamentos. Ou melhor, pensamento gera sentimento, que gera comportamento e que te leva a resultados. Se você quer ter resultados melhores, você pode se esforçar apenas para mudar comportamentos e realmente isso vai fazer muita diferença. Mas se você quiser ter resultados extraordinários, você tem que começar a mudar lá em cima. A maneira com que você pensa para alterar a maneira com que você sente e então alterar a maneira com que você se comporta. Com essa pirâmide de alterar o seu estado, com essa base sólida para alterar o seu estado. O que é o estado? O estado é aquele conjunto influenciado pelo seu pensamento e pelos seus sentimentos. Pense em alguma coisa que você faz muito bem. Eu tenho certeza que já teve algum momento na sua vida que você falou isso e você fez, ahá, olha como eu sou o cara, olha isso, eu sou incrível. E em algum outro momento, você tinha a mesma habilidade, nada mudou, você continuava tão bom quanto é. Mas você ficou com vergonha. Você falou, cara, não acredito que eu fiz isso. E não é esse o tipo de coisa que eu faço, não é esse o resultado que entrega, esse não sou eu. E aí você se pergunta, qual que é a diferença daquele resultado extraordinário para esse que você ficou com vontade de enfiar sua cara na areia? A diferença é uma só. O seu estado. Se você estiver num estado possibilitado, cheio de recursos, as suas atitudes, as suas ações e os seus comportamentos vão gerar resultados com recursos, resultados extraordinários. Se você está com aquele estado limitado, pequeno, você não encontra solução para nada. Você sabe, tem dia que você acorda triste e parece que qualquer coisa te derruba. Não é verdade? Qualquer notícia simples. E outros dias, parece que você está com toda a força que você precisa para enfrentar o mundo. E se você pudesse escolher de propósito? E se você pudesse alterar esses estados de propósito? Como a sua vida seria? Se durante todos os dias, nos próximos 5 anos, você se dedicasse a fazer algo de forma proposital, a controlar os seus estados, a mirar o seu foco como um raio laser naquilo que você quer, como a sua vida seria diferente? Eu sei, porque de 19 anos até 23 anos de idade, 24 anos de idade, eu decidi usar todo o meu foco e energia para transformar várias áreas da minha vida que estavam deficientes. Eu sei o resultado que isso pode gerar na vida de outras pessoas. Eu vi presencialmente o resultado e a diferença que focar a tua energia e controlar os seus estados de propósito
pode fazer na vida de outras pessoas. E é por isso que o que eu vou te dizer aqui hoje pode ser usado hoje mesmo. Você pode aplicar isso na sua vida hoje mesmo, sem pagar R$1, não tem pegadinha, tá bom? Então olha só, vamos falar agora da pirâmide que muda esses estados. Primeira dela, eu já até falei aqui, é o foco. O que você olha, aonde você foca, expande. Se você olha para as coisas que estão dando errado na sua vida, você não está solucionando o problema. Você está apenas vendo as coisas darem errado. Não é uma pessoa que encontra os erros que resolve o problema. É a pessoa que busca soluções. O problema do cérebro, e esse é um grande problema, é que ele faz exatamente aquilo que você manda ele fazer. Se você ficar se lamentando porque um problema aconteceu, ele vai gastar toda a energia dele se lamentando e não procurando soluções. Tony Robbins, aquele cara do livro que eu falei no início, conta que uma vez, quando foi aprender a dirigir karts de corrida e foi falar com o instrutor virou para ele e falou: Tony, toda vez que você for virar uma curva, vire a cabeça primeiro, olhe para onde você está indo. E o Tony olhou para ele assim: não, pode deixar. E assim que ele foi para a primeira curva fechada, ele olhou para os pneus, que são a parede da pista de kart, e foi reto no pneu e bateu. Ele botou o kart na pista de novo, correu mais uma volta, chegou naquela curva. Quando foi virar a curva, mais uma vez ele ficou concentrado, assustado com os pneus e bateu de novo. Na terceira vez, o instrutor de kart sentou com ele no kart e falou: vai, Tony, vamos dar a volta. E quando o Tony chegou naquela curva que ele estava batendo no pneu, o instrutor simplesmente segurou o capacete, a cabeça dele e virou para a pista. E os olhos do Tony então olharam para a pista e automaticamente os braços dele viraram para onde os olhos estavam apontando. Se você dirige, você sabe disso. O seu treinamento é olhar para depois virar. Por quê? Porque aonde a sua atenção está, a sua energia vai. Se você começa a olhar para todos os problemas e dificuldades, você só vai conseguir pensar nisso. Uma das estratégias muito legais para você mudar o seu foco é fazer perguntas para você. Em vez de você começar a fazer perguntas: poxa, por que isso acontece comigo? Por que tudo tem que dar errado? Começa a se perguntar: o que tem para aprender aqui? O que eu posso fazer de diferente para mudar os resultados que eu estou tendo nessa parte da minha vida? O que tem de grandioso nisso que eu ainda não percebi? O que eu tenho que aprender para ser diferente e fazer diferente para mudar os resultados que eu estou tendo na minha família, na minha carreira, na minha saúde? Qual é a diferença que faz a diferença? Quando você muda a maneira com que você faz as suas perguntas, você muda o seu foco. E uma das maneiras que você pode fazer isso é pegando papel e caneta e escrevendo. Escreva as perguntas. Escreva uma lista de 5 perguntas para se fazer toda vez que você tiver um problema, um desafio e se vê amargurado, remoendo aquele problema. Leia esse papel com as suas 5 perguntas e responda com sinceridade. Outro pilar que vai te ajudar nesses momentos é a sua fisiologia. Como você usa o seu corpo. A fisiologia nada mais é do que o seu corpo. Se você toma um banho gelado, mas eu tô falando banho gelado de verdade, sabe? Talvez botar até gelo na banheira. Se você toma um banho verdadeiramente gelado, você não consegue ter pensamentos tristes lá dentro. Quando você toma um banho gelado, a única coisa que você consegue se concentrar em fazer é se manter quente. Você fica assim, fica se tremendo e pouco tempo depois você até se acostuma com a água gelada. Mas os pensamentos negativos não estão lá. Se você vai caminhar e começa a olhar para o alto, você não vai ficar remoendo tristezas e pensamentos negativos enquanto você faz isso. É por isso que psiquiatras, psicólogos, quando vão abordar uma depressão, grande parte do tratamento é o aconselhamento de atividades físicas. Porque se você muda o seu corpo, automaticamente você muda a sua mente. Isso não é esoterismo, nem nada do tipo. Isso é biológico. Quando você começa a se movimentar, você libera serotonina e dopamina, que são hormônios, neurotransmissores que alteram o seu estado. Então, se você começa a praticar atividades físicas diariamente, é normal e natural que você se sinta melhor ao decorrer do tempo. Se você pratica exercícios físicos durante 30 dias consecutivos, você gera mais serotonina, mais bem-estar do que qualquer antidepressivo do mercado. Isso é uma coisa simples que você pode fazer por 30 minutos no seu dia. Você sabe disso? Quantas vezes você não foi fazer uma atividade chata, como lavar a louça ou arrumar a casa? Talvez você até goste, mas
particularmente são chatas pra mim, e você botou uma música super legal e começou a dançar e cantar com fone de ouvido, e quem tava olhando de fora falava assim, cara, esse cara é louco, parece que ele tá num show de rock enquanto tá varrendo a casa. Você já sentiu isso? Você já passou por isso? O terceiro pilar dessa pirâmide é a linguagem. Diferente do que as pessoas pensam, as palavras não são vazias. As palavras não são só palavras. As palavras são representações. Se eu falo de maçã para você, você precisa construir uma maçã na sua mente. Algumas pessoas vão pensar numa maçã verde, outras pessoas vão pensar numa maçã bem vermelha, outras pessoas vão pensar numa maçã mordida, algumas vão pensar numa maçã cortada no meio, mas você precisa construir a maçã na sua mente. Se eu falo uma palavra mais ampla ainda, como amor, talvez você pense numa pessoa, talvez você pense numa atitude, talvez você pense numa frase, mas cada uma das palavras que nós usamos influencia a nossa vida. As palavras que nós usamos com outras pessoas e as que usamos para falar conosco mesmo. Quantas e quantas vezes você não foi fazer alguma coisa que veio uma vozinha na sua cabeça, cara, deixa isso para lá. Eu sei que você queria, mas a gente não tem dinheiro. Isso não é para você. Quantas vezes isso não veio na sua cabeça? Quantas vezes você não teve alguém te sabotando? Eu sei. E por eu saber disso, eu estou te dizendo agora, você pode mudar a maneira com que você se comunica. Não só com você, mas com outras pessoas. Porque se você tem relacionamentos mais ricos, a sua vida fica mais rica. Se você tem relacionamentos mais felizes, a sua vida fica mais feliz. Então você precisa tomar cuidado com a linguagem. E quando eu falo tomar cuidado com a linguagem, é começar a usar as palavras de propósito. Toda vez que você se vê falando, eu queria isso, mas eu não tenho dinheiro, pega esse mais e inverte, bota ele na frente. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero isso e vou encontrar uma maneira de fazer. Eu não nasci em família rica, eu não tenho todas as oportunidades, mas eu vou encontrar um jeito de chegar lá. Use as palavras de propósito. Em vez de usar o mais para te limitar, usa o mais para lembrar que você pode. E se você não gostar do que está ouvindo, simplesmente pega as provas. Veja que de 75% para lá das pessoas que alcançam sucesso financeiro saíram do zero. Não são pessoas que obtiveram herança. Veja que muita gente que passou por coisas terríveis usa isso de alicerce e história. Eu lembro da história de dois americanos. Um deles preso e o outro um dos diretores de uma grande empresa de distribuição alimentar. Esses dois foram interrogados. Foram entrevistados. E durante essa entrevista, eles contaram sobre o seu pai, que era um pai violento, que era um pai com envolvimento com drogas, que morreu cedo, que expunha eles a coisas terríveis. E aquele que estava na cadeia foi perguntado, o que você acha que te levou a viver essa vida, a chegar nesse lugar? E ele respondeu, com o pai que eu tive, aonde mais eu poderia estar? Já aquele irmão, que era diretor de uma empresa de distribuição alimentícia, respondeu a mesma pergunta. Com o pai que eu tive, aonde mais eu poderia estar? Porque o acontecimento é o mesmo, mas a maneira com que eles se comunicaram consigo mesmo foi completamente diferente. Eles usaram a mesma frase, mas eles disseram uma continuidade que não saiu na entrevista. Com o pai que eu tive, como eu posso aceitar continuar nessa vida? Com o pai que eu tive, como eu posso aceitar viver isso? Não, a partir de agora eu vou fazer diferente. Meu pai me ensinou tudo aquilo que a vida não deveria ser e eu vou fazer diferente. E essa é a verdade. Você tem a oportunidade de fazer diferente agora. Com esse conhecimento que eu te dei, você pode sair daqui hoje e começar a aplicar isso. Você pode ouvir a minha vozinha hoje durante o seu dia, toda vez que você estiver focando no problema e falar, não, eu vou mudar a minha percepção. O que eu posso aprender com isso? Se você começa a repetir só essa pergunta, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer de diferente? Eu tenho certeza que o seu dia vai terminar diferente do que começou. Tenho certeza absoluta disso. Mas, se por algum motivo você gostou de tudo que eu falei, cara, tem muito mais disso e eu quero saber. Eu quero entender esse método da PNL aplicada. Eu quero me formar em programação neurolinguística e eu quero ter um certificado. Sei lá, eu quero mudar a vida das pessoas como o Michel faz. Eu quero mudar a vida das pessoas do jeito que ele está dizendo que muda. Eu quero mudar a minha própria vida. Se você quer isso, eu tenho um curso, uma formação completa em programação neurolinguística, onde eu ensino a PNL aplicada, o meu método.
Uma maneira onde você não só vai aprender as técnicas, a ferramenta, a teoria e a prática, mas vai aprender a aplicar isso na própria vida, mudando a sua atitude diante da vida, mudando a sua percepção e a maneira com que você age diante das circunstâncias. E aí você pode estar se perguntando, cara, mas isso não é pra mim, né? Eu tentei várias coisas até agora e isso não é pra mim. Bem, eu também já pensei que muitas coisas não eram pra mim e a verdade é que eu só não sabia o jeito de fazer. Ou você pode estar me comparando com aqueles caras que vendem esperança na internet, que vendem falsas. Eu odeio isso. Eu desprezo isso. Para mim, uma pessoa que vende um cursinho barato dizendo que vai fazer transformação na vida de qualquer pessoa e no fundo só gastou o dinheiro dela, que não se preocupa em fazer com que cada aluno, com que cada pessoa aplique, ele não está fazendo mal só para programação linguística ou para desenvolvimento pessoal. Não, ele está fazendo mal por uma humanidade que está cansada de ser enganada. Eu não vendo esperança, tá? Eu não vendo falsas esperanças. Isso não é o meu trabalho. Ou talvez você esteja pensando assim, tá, beleza, mas eu já pesquisei e um curso de programação neurolinguística com a formação em PNL é de 5 a 7 mil reais, presencialmente. Sim, é verdade. Mas hoje eu tenho uma oferta para você. Você não vai pagar 7 mil reais, você não vai pagar 5 mil reais. Você também não vai fazer um cursinho, pegar um monte de coisa pagando barato, um monte de técnica solta que não vai fazer diferença na sua vida. Não. A minha oferta para você é uma possibilidade que a internet me deu, onde eu compilei a minha metodologia, mais a formação que eu fiz em todos esses anos, já são 14 anos de desenvolvimento pessoal, e criei a formação online em programação neurolinguística. Esse curso tem um objetivo, fazer você viver nos seus termos. E hoje você pode dar o próximo passo e me encontrar do outro lado e aprender mais sobre isso que você aprendeu aqui hoje, não por 5 mil reais, não por 4 mil, não por 2 mil, mas por 12 vezes de R$ 38,68. Se você tomar um cafezinho por dia, um cafezinho de R$ 2 por dia, dá mais do que isso. Eu não estou te pedindo para comprometer a saúde financeira da sua família. Eu estou te dando uma oferta que você vai abrir mão de um café por dia para fazer algo que vai transformar a sua vida. Por R$ 397, que é o valor do curso à vista, que é o valor do curso de uma vez só, você leva a formação completa em Practitioner em PNL, onde eu vou te pegar do zero. Não importa se você já tem conhecimento PNL, se você já é formado em PNL, não importa onde você esteja, eu vou te pegar do zero e eu vou te dar as ferramentas para você se transformar o herói da própria vida. Lembra quando eu falei que heróis não são aqueles que têm superpoderes, mas que agem, que têm atitudes heróicas? É isso que eu quero passar para você. E de bônus para você, já que a gente está falando sobre benefícios, eu tenho alguns. O primeiro deles é um desafio que eu fiz no Instagram chamado Mude Sua Vida em 7 Dias, onde durante 7 dias, cada dia eu falei sobre uma área da vida, metas, dinheiro, saúde, relacionamentos, e eu usei a PNL, eu usei os recursos da programação linguística, da neurociência, da psicologia, da hipnose, de tudo aquilo que eu sabia para cada dia dar uma influência positiva na vida das pessoas. Esse desafio foi ao vivo, quem assistiu, assistiu, e ninguém tem mais acesso a ele, a não ser quem obter essa oferta. Você também vai ter um curso de hipnose conversacional, ou hipnose ericksoniana. É uma modalidade de um curso que eu poderia vender sozinho por R$ 497, R$ 397 também. Mas eu treinei com a filha do Milton, com o Milton Erickson não deu porque infelizmente ele já faleceu, mas com a filha dele, eu fui treinado pela filha dele e eu aprendi a usar as palavras para gerar transformação. E uma das coisas que eu realmente sei que vão fazer diferença na sua vida, e uma das certezas que eu tenho é que você vai se comunicar durante toda a sua vida. E eu quero te dar isso de presente para ficar junto com a sua caixa de ferramentas de transformação. E aí, ainda tem aquela dúvida, mas se eu não gostar? E se não for para mim? E se essa aula for boa, mas o curso for uma merda? Beleza, sem risco para você. Você tem 30 dias de... Eu não vou te dar 7 dias. Tipo, compre o meu curso e não tenha medo, você tem 7 dias. Não, você vai ter 30 dias. 30 dias dá para você assistir às aulas, tá? Você pode assistir às aulas e depois de assistir às aulas você pode aplicar. Tem 30 dias para isso. E se em 30 dias você sentir que aquilo que eu falei, aquilo que eu ensino, aquilo que eu estou mostrando não é verdadeiramente algo que vai fazer transformação na sua vida, você aperta um botão, pede seu dinheiro de volta e pronto. Compra cancelada. Eu dei treinamentos em PNLs presenciais
no Brasil e o valor das formações variam de 5 a 7 mil reais. Já treinei pessoas, já treinei empresas com muitas pessoas e a única coisa que eu gostaria realmente de fazer era ter a oportunidade de popularizar esse conhecimento. Não é caridade, não. É uma maneira onde eu possa entregar para as pessoas num preço mais acessível aquilo que eu demorei anos para conquistar, aquilo que eu me esforcei muito. Eu trabalho desde os 13 anos de idade e eu só consegui começar a fazer as primeiras formações de PNL com 18. E aí você pode se perguntar, poxa, na sua época tinha um curso online? Na sua época? Não, não tinha. Não tinha. O que eu tinha era apenas os livros que eu achava pela internet, o que eu podia pegar em biblioteca, o pouco dinheiro que eu gastava comprando livros e os investimentos que eu fazia aos poucos no curso até ter condições de fazer formações mais completas, me tornar master em PNL, me tornar trainer em PNL. E o que eu gostaria é que isso tudo tivesse um único valor acessível a você, que é o valor desse curso. Clica no botão e faz sua inscrição. Você vai ter, é imediato, o acesso ao curso é imediato. Você faz a sua inscrição, assim que o pagamento for aprovado, se for cartão de crédito é na hora, se for boleto é até em 2 dias úteis. Assim que for aprovado, você recebe no seu e-mail, de forma automática, login e senha para acessar a área de membros e ter acesso a todo o treinamento. Tudo aquilo que eu ensino, tudo aquilo que eu já coloquei lá. É só clicar no botão e fazer sua inscrição para começar a viver nos seus termos, com a garantia de que durante 30 dias você está respaldado e não precisa se preocupar. Eu fico muito feliz que você tenha chegado ao final desse vídeo e eu agradeço de verdade. Agradeço por ter essa oportunidade e por você se dar essa oportunidade. Eu acredito que a vida da gente pode ser mais. Eu tenho certeza que você pode fazer mais, ter mais e viver nos seus termos. Eu te vejo mais à frente e eu deixei aqui embaixo nessa página vários depoimentos que você pode assistir, eu deixei aqui embaixo nessa página vários conteúdos que você pode ver, você vai saber exatamente tudo que tem no curso aqui embaixo, está disponível para você tirar qualquer dúvida. Eu espero você do outro lado, viva com paixão!